Sejam todos bem-vindos em mais um programa Café de Negócios. E no programa de hoje eu estou com uma pessoa bastante especial, que é a Leila Fernandes. Seja muito bem-vinda, Leila. Muito obrigada, Érica. A Leila é uma profissional, empresária, que veio nos contar a sua história empreendedora, inclusive algumas curiosidades sobre o mercado da China. Leila, para que o povo, para que os nossos telespectadores possam te conhecer, conta um pouquinho quem é a Leila. A Leila é ribeirão-pretana, né? E eu vim para Campinas aos 17 anos, junto com a minha família. E nós somos 4 filhos e viemos para cá. Estudei, fiz magistério, joguei voleibol no Guarani. Então eu tenho uma trajetória bastante interessante. Sempre gostei de atuar em equipes de alta performance, de baixa performance, mas as equipes sempre foram algo muito interessante na minha vida. Prestei concurso aos 18 anos no Instituto Agronômico, Ministério da Agricultura, Secretaria da Agricultura, em Campinas. Entrei, trabalhei na seção de fitoviropatologia. Viropatologia. Puxa vida, que bacana. O que é? O que faz essa? Eles estudam os vírus que atacam as plantas. Que sensacional, Leila. Muito bacana. E eu trabalhei lá até os meus 24, 25 anos, me casei, engravidei. E o meu marido, na ocasião, ele disse, para de trabalhar e vamos trabalhar junto comigo. O meu bebê era pequenininho e eu tinha um sonho, Érica, que era o de fazer o ensino superior. Que bacana. Nessa época você já estava com quantos anos, Leila? 26 anos, 25 para 26 anos. E tinha um filho só? Eu já estava grávida do segundo. Segundo filho. Do segundo filho, o Nicolas. E daí eu comecei a ajudar o meu marido na empresa que ainda existe hoje, né? Okay. E aquele sonho de fazer um ensino superior latente em mim. Quando eu fiz mais ou menos 38, 39 anos, eu consegui fazer faculdade. Que sensacional! E você fez faculdade de quê, Leila? Administração com habilitação e comércio exterior. Sensacional. Então, nessa ocasião, eu fui estudar comércio exterior porque a empresa, ela já estava entrando no mercado internacional. Isso era mais ou menos 2000, 2001. E eu terminei a faculdade em 2003. E, paralelamente, eu trabalhava na empresa e fazia faculdade. E era mãe? E era mãe, e tinha cachorro, e tinha empregada, e tinha uma casa... Tinha marido. E tinha marido. E tinha uma casa para gerenciar, né? Então, eu tive grandes pessoas que sempre me ajudaram, sempre me apoiaram nesse sonho que eu queria concretizar, né? Que era do ensino superior. Lembrando que eu já tinha feito magistério lá com 18 anos, né? Certo, que era o antigo magistério, né? Que a gente fazia. O antigo magistério. E a partir daí, Érica, eu vi que estudar era o único caminho que me levaria a conquistar alguns sonhos. Que bacana. Terminei a faculdade em 2003, mais ou menos. Ganhei uma bolsa de estudos para estudar na Universidade do Porto, em Portugal, para fazer um curso de extensão em marketing de relacionamento. Fiquei lá em Portugal mais ou menos um mês fazendo o curso. Voltei para o Brasil e vi que eu queria continuar estudando, né? Que estudar era muito bom. Isso você estava com quantos anos, Leila? 41, 42 anos. Olha, então eu gostaria que você, inclusive, repetisse isso para o nosso telespectador, que muitas vezes, acredita, Leila, que é tarde, né? Nunca é tarde. Nunca é tarde. Nunca é tarde. Nessa ocasião, Érica, quando eu entrei na faculdade, prestei vestibular, eu tinha exatos 39 anos. Um curso de 4 anos, um curso superior de 4 anos, e eu terminei em 2003, né? Entrei em 2000, terminei em 2003. E os meus filhos, nessa altura do campeonato, já tinham aí 12, 13 anos, e eles me acompanhavam, inclusive, enquanto eu fazia as lições, eles estavam junto comigo, então eu sempre acreditei muito que quando os filhos olham os pais tendo algumas atitudes, eles acabam, e atitudes boas, eles acabam levando isso para a vida. E eles sentavam junto comigo, fazendo a lição deles, né? E aos 41 anos eu consegui terminar a faculdade. Então nunca é tarde.
né? Nunca é tarde. E eu voltei então de Portugal, com um curso de extensão concluído em marketing de relacionamento, trabalhando na empresa, e eu pensava, que chato que é ficar em casa à noite assistindo televisão, eu quero fazer mais. E aí eu engatei uma pós-graduação em controladoria, a segunda e quarta-feira, segundas e quartas, continuei estudando. E eu falava, nossa, mas que chato ficar aqui terça e quinta. E aí, junto, eu entrei uma outra pós-graduação de controladoria de gestão e gestão de pessoas. Okay. Então, eu estudava segunda e quarta, uma pós-graduação, terça e quinta, outra pós-graduação. E nisso eu consegui concluir os MBAs e as pós-graduações em 1 ano e meio, duas. Okay. Na sequência, eu fui numa colação de grau infantil da escolinha do meu afilhado, e a diretora, a dona da faculdade, da escolinha, me viu e falou, você que é a madrinha do Pablo? Eu sou. Nessa parte eu me emociono muito, porque foi muito bacana. E ele disse que você estuda muito. Que legal. Você não quer vir dar aula para mim? Ah, que lindo isso. Isso era 2010, 2009. E eu falei, vou dar aula para você. Nunca dei aula na minha vida para o ensino superior. E ela disse, ele disse que você estuda muito. Então, Pablo, se você estiver me vendo, continua também você, tá? Essa parte é muito emocionante. É muito lindo, muito bonito isso. E aí eu fui para a faculdade, fui dar aula. Em 2010 comecei a dar aula. Uma noite só. Era um desafio, né? Uma aula de comércio internacional. É, para adultos, né? Imagina você entrar numa sala de 7º semestre, né? E as pessoas estão esperando muito de você, né? Então, e aí, depois de 1 ano, essa mesma dona da faculdade, Dona Maria José, ela me chamou e disse, preciso de você para me ajudar na coordenação do curso. Que bacana. E aí eram 1.200 alunos, 32 professores, e eu não parei mais, Érica. Que bacana. Na sequência, eu fiz mestrado. Isso tocando junto com a empresa. A empresa sempre junto. A empresa sempre junto. Bacana. Nesse momento, em 2010, a empresa já tinha mais ou menos 49 funcionários. Nós já atuávamos no comércio internacional. Okay. E eu era responsável, junto com meu marido, pelo departamento de comércio exterior. A composição de custo do produto, como é que o produto tinha que ser embalado, qual era a qualidade desse produto lá fora, né? E as pessoas que trabalhavam conosco ali também sempre junto, sempre atentas àquilo que a gente trazia de novidade, principalmente eu que estava também no mercado acadêmico, né? E a gente conversa com muita gente. Quando foi 2015, 2016, eu continuava querendo estudar. E aí eu fui para o mestrado. Né? Então hoje eu sou mestre em educação. Parabéns. Obrigada. É uma tarefa dura. Muito. Né? E a gente já está e a empresa continua. E os filhos cresceram e casaram, né? E tudo vai dando muito certo, né? Quando a gente tem aí esse propósito, né? Isso sempre dá muito certo. Leila, e os desafios no mestrado? Como foram? Uau, muitos, porque eu fiz mestrado numa área que não era a minha área de atuação, mas é uma área que é apaixonante, que é a educação. E eu então abracei esse desafio, fiquei 1 ano fora da sala de aula, que era para me dedicar. Eu trabalhava somente meio período na empresa e trabalhava de manhã, à tarde e à noite eu dedicava exclusivamente para estudar, porque eu coloquei como meta terminar o mestrado no menor prazo possível. E eu consegui, né? Eu concluí essa minha meta. E foi muito interessante, muito importante. Hoje eu tenho, posso falar a idade, Érica? Claro, por favor. Hoje eu tenho 54 anos, terminei o mestrado o ano passado, com 53. Onde muitos acham que está na hora de parar. Não, não, está na hora de... Exatamente. Só está começando. Só está começando. Leila, me diga uma coisa, como é para você hoje, né,
a gente já vai falar inclusive da sua empresa e dessa sua história, de toda a trajetória da sua empresa, mas aqui pegando o gancho, aproveitando essa questão do momento acadêmico, né? Hoje a gente, infelizmente, a gente está no momento em que a educação, né, não é tão valorizada quanto deveria. Então você enquanto aluna e você enquanto professora, né? Hoje o professor, ele é um dos profissionais menos valorizados, né? A gente sabe disso, inúmeras notícias, né? Mas você conseguiria expressar isso para o nosso telespectador e mostrar para ele de onde você estava, para onde você chegou, levando em consideração que o que te proporcionou isso foi a educação? Sim, eu consigo, Érica. Só retomando, né, eu vim de Ribeirão Preto e eu sempre estudei em escola pública. Quando eu me mudei para Campinas, eu fui estudar, já era o 2º grau, né, o antigo 2º grau, hoje é ensino médio, né? Ensino médio, é. Eu fui para o Culto à Ciência, que também é uma escola pública. Né? Somente na época da faculdade, por conta dos desafios que a minha gestão profissional ela me impunha, eu fui fazer uma faculdade particular. Né? Por conta do horário, inclusive. Okay. E eu só estou onde eu estou hoje, que não é um lugar muito diferente do que a grande maioria das pessoas está, essa consciência toda que eu tenho, essa consciência que eu levo para as pessoas que trabalham comigo por conta da educação. Então hoje eu atuo lá na minha empresa, todos os dias das 8h30 até 2h da tarde eu trabalho, depois das 2 até as 2h30 eu vou fazer uma ginástica funcional, porque afinal a gente precisa. Né? Quando é 3h30 da tarde eu chego na minha casa, dou uma descansada e vou para a faculdade às 6h30 da noite e volto só às 10h30, né? E esse esforço todo, os alunos veem, eles percebem. Hoje eu dou aula numa instituição privada e eles percebem o esforço do professor, mas eles fisicamente eles não têm muita condição de dar mais. E isso realmente é preocupante. Mas eu não posso descartar que essa virada na tua vida foi em virtude da educação. Não, a virada na minha vida foi em virtude da educação. Que abre a nossa mente, mostra que nós temos muita coisa para desbravar. Sim, né? sim. Leila, eu, assim como o nosso telespectador, deve estar extremamente curioso em saber o que é que a sua empresa faz, né? Até você cita aí o comércio exterior e eu abri a entrevista falando, né, dessa curiosidade em relação à China. Mas eu vou pedir para você segurar esse segredinho e você que está em casa, nos aguarde, eu te espero no próximo bloco para a gente poder entender aqui o que é que a empresa da Leila Fernandes faz. Não sai daí! Sejam bem-vindos no segundo bloco do programa Café de Negócios. Eu estou aqui entrevistando a empresária Leila Fernandes, que veio nos contar a sua história empreendedora. Mas antes eu quero aproveitar para agradecer o Salão de Cabeleireiros da Cláudia Costa e a Isa, a minha grande maquiadora. Meninas, muito obrigada porque vocês são responsáveis aí por deixar a gente mais bonita sempre. Mas a Leila, eu quero perguntar para você, Leila, você estava nos contando aqui sobre a sua trajetória, não só empresária, mas também a sua trajetória enquanto acadêmica, e conta para o nosso público o que é que a sua empresa faz. Qual é o segredo? Então vamos lá. É uma trajetória que tem aí 33 anos de vida e nós começamos há 33 anos atrás personalizando produtos. Sempre você e seu esposo? E o meu falecido sogro. Ah, ok. Sempre.
E nós trabalhávamos na casa desse meu falecido sogro, né? Certo. Então nós tínhamos um cômodo que nós utilizávamos para fazer isso. Tá. O meu marido, na ocasião, trabalhava numa empresa, numa multinacional. Eu, nessa época, eu saí do serviço público e fiquei integralmente ajudando a empresa a ir para frente, né? Ok. Então nós começamos personalizando os produtos. Só que tem uma coisa curiosa. O meu marido trabalhava o dia inteiro na empresa multinacional. E eu e meu sogro trabalhávamos o dia inteiro naquele cômodo, preparando os brindes, né, as personalizações. E quando meu marido chegava da empresa, ele vinha cheio de pedidos, porque os amigos dele também estavam abrindo negócios. Que bacana. Então, nós ajudávamos esses amigos a poder desenvolver, a promover a empresa deles. Só que eu e meu sogro estávamos acabados, porque a gente tinha trabalhado o dia inteiro. E nós lá pegávamos energia não sei de onde. Fazia o terceiro turno. Fazíamos o terceiro turno e lá íamos nós para entregar o produto que tinha sido vendido naquele mesmo dia, né? Então, nossa trajetória começou assim. No decorrer do tempo, eu sou administradora, Érica, e eu tenho uma capacidade muito grande de planejamento. Que bacana. Eu acho que isso é importantíssimo quando você está no mercado, que você está como dona, como proprietária, né? Então eu via que aquela situação, ela ia se modificar, de nós estarmos naquele cômodo pequenininho. Então eu comecei a planejar uma coisa muito interessante. Eu comecei a fazer pesquisa de preço naquela rua. Quanto custaria o aluguel? Então, eu dividi aquele aluguel por 3, não me pergunte o porquê por 3, né? Vamos supor, o aluguel custava R$1.000. Então, todos os meses, eu guardava R$300. No final aí de 5, 6 anos, nós conseguimos comprar um imóvel com esse dinheiro, né? Aplicando esse dinheiro. Então, tudo é muito difícil. Sim. E é muito contado, né? Tudo é bem contadinho. E a empresa, então, ela foi se modificando, ela foi se posicionando no mercado e hoje nós fabricamos canetas esferográficas. E existem vários tipos de caneta. A nossa, ela é uma caneta que ela não tem tampa, nós chamamos de caneta retrátil. Certo. Né? Que é aquela do tic-tac. Isso, essa do tic-tac. E a característica da nossa caneta é que ela tem pouco componente. Isso faz com que o preço dela seja melhor, né? E além de nós fabricarmos a caneta, nós também personalizamos. Então, hoje a empresa, eu diria que 70% da empresa, ela está estruturada para fabricação de canetas, que nós chamamos carinhosamente de instrumentos para escrita. Ah, que bacana. Pois é, a empresa chama MJ Piron Instrumentos para Escrita. Bacana. Então, a gente ressignifica, né, as coisas. E hoje nós atuamos aí no mercado com outros produtos também. Então, nós fazemos sublimação em canecas de porcelana, nós fazemos sublimação em cordões de crachá, nós fazemos personalização em sacolas para academias. A gente abriu o leque, né? Nós estamos numa sede própria, lá em Campinas, um barracão de 600 metros. Esse barracão também foi construído da mesma maneira, quando nós adquirimos aquela casa, há 10 anos atrás, com as economias, adquirimos a casa e eu não parei. A terça parte você guardava? Eu guardava e aí nós conseguimos construir um barracão, né? Na verdade, 2. É uma história muito, muito interessante, né? Mas importante que está lá, os barracões. São 2 agora, um a gente aluga e o outro a gente trabalha. Ok. Então é muito interessante. Mas os nossos clientes hoje, eu tenho clientes de vários tamanhos, tenho desde aquele cliente que quer somente canetas ou canecas ou qualquer outro tipo de produto para o aniversário do filho, ele quer 50 peças. Eu tenho aquela empresa que quer somente 2 crachás para atender aqueles funcionários. Tenho empresas que querem 150 mil canetas, né? Então eu atendo público de todos os tamanhos. Leila, durante a sua fala você citou alguma coisa a respeito do preço. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade, né, de você que está aqui e que também vem da área do comércio exterior,
O que você tem a dizer sobre o mercado da China? Ele te atrapalha em relação a preço? Como que é isso para você? Olha, com relação a preço, Érica, o mercado, a China, de maneira geral, ela atrapalha. E como é que nós atrapalha? Porque ela vem muito forte, né? Ela vem realmente para, eu não diria que é para detonar o mercado, mas eu diria que é para fazer com que o empresariado e a indústria, ela acorde, ela se mobilize, né? De certa forma é bom. Muito bom, eu gosto dessa competição, né? Se ela é desleal ou não, cabe às pessoas a entenderem isso. E como é que a gente consegue sobreviver? A qualidade do nosso produto é muito boa, né? Nós temos, só para você entender, grande parte do valor da caneta é a carga. Então a nossa carga é uma carga cheia, ela dura 2, 3 mil metros. E as outras não, elas duram 500 metros, 200 metros, né? Então, a qualidade do nosso produto faz com que a gente esteja aí há 33 anos no mercado. Leila, a China hoje, ela entra com uma nova fatia, né? Melhorando inclusive o preço para poder justificar essa questão da qualidade. Porque hoje a gente consegue, ali na barganha da negociação, dizer isso, né? Sim. Quais são as estratégias que a sua empresa tem para sobreviver a esse mercado? Bom, em primeiro, Érica, a gente tem um público bastante fiel. Embora as empresas que compram grande volume, eles preferem preço, né? E os nossos consultores, eu tenho, hoje no total, nós temos 9 pessoas que trabalham com a gente na empresa, desde a produção até a consultoria de vendas. E os nossos 2 consultores, eles são bem treinados para isso. Então, eles têm argumentos de venda, nós entregamos a amostra, nós damos, inclusive, garantia do produto. Se o produto chegou no cliente e ele não gostou, ele devolve. Né? Então, bacana. Isso deixa o cliente muito tranquilo. E à vontade, né? À vontade. E a gente tem recebido bastante feedback positivo, né, com relação a isso. E a gente está aí bastante motivado, porque a sustentabilidade, ela está num momento bastante intenso no Brasil e as empresas entendem que comprar um produto sustentável, inclusive financeiramente, é importantíssimo. Leila, em algum momento vocês pensaram em desistir? Em todos os momentos. É difícil, né? Ser empresário no Brasil é matar um leão todos os dias. E às vezes aparece 3 leões no dia. Mas a gente tem esses 9 funcionários que dependem da gente. Esses 9 funcionários têm família e a gente pensa muito neles. Por quê? Com o meu projeto do doutorado, eu consigo me recolocar no mercado de trabalho. Os meus filhos que estão tocando a empresa também conseguem se recolocar porque eles também têm nível superior. O meu marido também consegue se recolocar com nível superior. E os nossos funcionários? Eles dependem, eles ainda estão estudando, eles ainda estão buscando um caminho, né? Então a gente não pode desistir. Ok. Qual foi o momento mais crítico para vocês enquanto empresários, Leila? O momento mais crítico. Acho que não teve, Érica. Não teve? Não. A gente conseguiu sobreviver aos momentos, conseguimos ter tranquilidade e nós conseguimos enxergar sempre uma luz no final do túnel. A gente sabe que as empresas familiares, elas têm um grande desafio, né? O principal deles é o relacionamento. Sim. Não misturar as circunstâncias da casa com a empresa e da empresa com a casa é muito difícil, né? Porque, afinal de contas, somos um só. Como vocês lidam com isso, Leila? Essa pergunta é bastante interessante e todas as vezes que as pessoas, os meus alunos, eles vão falar para mim, eu vou abrir uma empresa com a minha esposa ou com meu marido, né? Me dá um calafrio na espinha. E aí, então, a questão é a seguinte, em primeiro, você tem que ter a consciência de que ali dentro da empresa o objetivo é um só. Na família, o objetivo também é um só. O grande segredo, quando você entra na empresa, deixa seus problemas no portão. Tá. Quando você entra na sua casa, você também põe a mão no portão e deixa os problemas ali, né? E não tem receita, né, Érica? Cada um sabe a maneira de fazer a coisa dar certo. Que linda. Mas uma boa dica é essa, né? Se você fosse realmente dar uma dica
talvez um conselho, com tantos anos aí de estrada enquanto empresária, o que você falaria para aquele nosso telespectador que gostaria de abrir essa empresa, que tem a intenção? Quais são realmente os conselhos mesmo, né? Uma mentoria, o que você diria para essas pessoas, Leila? Se você até quiser falar para aquela câmera. Então vamos lá, eu vou falar para você agora. Não desista, porque o sonho da gente é o sonho da gente. Esse sonho tem que estar embaixo do braço todos os dias. Você vai numa festa de casamento, o teu sonho está na sua cabeça e você vai dividir esse sonho com o seu tio, com a sua tia. Por quê? As pessoas vão falando, elas vão agregando. E você vai solidificando, vai deixando a coisa sólida. Você vai cada vez mais criando força para que esse sonho se torne realidade. Não desista. Tenha sempre na ponta do lápis todas as contas, isso é importantíssimo. Tenha na ponta do lápis tudo aquilo que você gasta e vá em frente. Leila, você começou a nossa entrevista dizendo que muitas pessoas boas passaram pela tua vida e que te ajudaram, né? A gente sempre deixa esse finalzinho do programa para que você novamente olhe para aquela câmera, agradeça quem você quer agradecer, agradeça as pessoas, né, que fizeram e que contribuíram com essa sua história tão linda, não só de empresária, mas também de uma carreira acadêmica. Então eu quero deixar para você, fala lá. Em primeiro lugar, aos meus filhos que souberam, entenderam, participaram das minhas ausências para vocês. Segundo, para meus pais, né? Minha mãe já não está mais aqui, mas o meu pai foi um grande incentivador. Aos meus sogros também, meu sogro já não está mais aqui, mas a minha sogra nos aguentou aí, sei lá, 8, 9 anos na casa dela, né? Nós com as nossas caixas, com os nossos sonhos, né? Entulhando a casa dela e ela também nos aguentou. Quero agradecer. Quero agradecer aos amigos que participaram desse sonho, aos meus irmãos. Quero agradecer a você, Érica, que me trouxe aqui, possibilitando contar essa história e pedindo para as pessoas, não desistam dos seus sonhos. É isso. Leila, muito obrigada pela sua estada aqui conosco. Eu tenho certeza que as pessoas lá em casa se inspiraram na sua história. E se passou pela cabeça de alguém nesse momento que está assistindo essa entrevista, querer desistir, é dizer mesmo para essas pessoas, não é fácil. Se fosse fácil, todos fariam, né? Mas é possível. Eu te vejo no próximo programa.